A última de Dudu Bolsonaro em Baixapeiro. Agora ele disse que vai ser governador do estado de São Paulo. Vem comigo. Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Que bom que vocês voltaram. Para quem está aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo, muito bem-vindo. Meu nome é Roberto Cardoso. Se você chegou aqui pela primeira vez, já se inscreve no canal. Dá essa força para a gente crescer e conseguir levar informação para cada vez mais pessoas. E se você quiser contribuir com qualquer valor, aqui em cima ó, tem o link do nosso Apoia-se. Você pode deixar uma doação do valor que você quiser. Se você quiser, sempre a seu critério contribuir com o canal. Valeu? Olha a última de Dudu em Baixapeiro Bolsonaro. Na CCJ, né, a Comissão de Constituição e Justiça lá da Câmara, ele começou a bater boca com deputados do PT. E aí o que ele foi falar? Aquilo que vocês veem aqui no comentário, toda semana tem algum alucinado que vem falar. Mas e o Celso Daniel? Mas por que você não fala do Celso Daniel? O que aconteceu com o Celso Daniel? Pois ele falou lá dentro da comissão que o PT tinha mandado matar o Celso Daniel. Tudo isso que ele fala a gente já sabe, né? Ele é respaldado pela imunidade parlamentar, que tem seus limites. Mas até você conseguir provar alguma coisa, é um processo longo e eles vão dançando nisso daí. Eu acho tão engraçado quando alguém fala essa maluquice de Celso Daniel, porque até parece que essas pessoas que falam isso se importam com um prefeito do Santo André que morreu em 2002. Quer dizer, é um caso de quase 20 anos atrás, que já foi julgado, que já foi condenado. Eles falam como se fosse assim, ninguém sabe o que aconteceu, não se apurou, ninguém sabe qual foi a motivação. Eles falam isso como se não tivesse acontecido nada, sendo que é um caso que já foi julgado, já foi encerrado, 6 pessoas foram condenadas, foram presas, cumpriram pena, a maioria até já saiu por progressão de regime, porque o julgamento foi em 2012. Então lá para 2016, mais ou menos, como a maioria foi condenada a 20, 18, 22 anos, eles já cumpriram o sexto da pena e já saíram. Então, assim, não tem o que ficar falando de Celso Daniel. Se alguém que está falando isso realmente se importasse, já saberia o que aconteceu. Mas fica falando simplesmente porque ouviu falar. E ele falou isso lá dentro. Aí, quando o bate-boca se esquentou, né, se exasperou, ele falou, olha, não bate em mim porque eu vou ser eleito governador, hein? A gente só pode rir de uma declaração dessa, né? Por vários motivos. Quando a gente olha os filhos do Bolsonaro, esses 3 patetas, cada um é completamente diferente um do outro. Porque o Carluxo, o Carlos Bolsonaro, esse menino tem uns parafusinhos a menos mesmo. Eu acho que não é psicológico, ele tem uns problemas psiquiátricos mesmo. Ele é tarja preta. Ele precisava de apoio, porque ele se sente ameaçado pelo mundo, ele acha que há alguma conspiração contra ele vê inimigos que não existem. Aquela cena da posse do presidente e a esposa desfilando no carro presidencial e ele atrás, feito um bicho ali atrás pendurado, é uma cena grotesca da gente falar como um filho quis fazer aquilo e como que um pai permitiu. Mas isso dava uma ideia pra gente do que seria esse governo. Um governo de alucinados, uma família maluca que não devia estar lá. Mas o Carluxo é esse. O Flávio é o mais perigoso. O Flávio é aquele cara assim que parece ser o mais ponderado, é o que menos entra em polêmica, é o que menos fala, mas por trás, já cansei de falar aqui tudo que ele está envolvido lá no gabinete dele no Rio de Janeiro. Os funcionários que ele contrata, quem são, parente de quem são, as homenagens que ele já fez. Então, esse Flávio Bolsonaro é o cara dos bastidores, é o que realmente mexe no esgoto. Esse daí é o que está na barra mais pesada de todas. E o Eduardo Bolsonaro, esse é o mais deslumbrado. Você sabe aquele menino que está andando com o carro do pai? Que ele acha assim que é uma Mercedes, ele acha que ele é rico, ele acabou de fazer 18 anos, ele sai passeando com o carro do pai e ele é o cara. E só ele não vê que o carro do pai dele não é uma Mercedes, o carro do pai dele é uma Paraty 93, e ele tá lá querendo dizer que ele é o filho do cara, que ele acontece. Ele acha que ele é uma liderança, ele acha que ele é respeitado, ele acha que as pessoas se importam com o que ele pensa, com o que ele faz, e as pessoas olham e falam, ó o filho do presidente. Porque ele só tá onde ele está por ser filho de quem é. Não tem uma gota de mérito próprio nisso tudo. Ele não foi indicado para ser embaixador nos Estados Unidos por mérito,
até porque ele nem diplomata é, ele não estudou para isso, ele não trabalha com essa área. Ser diplomata é uma profissão que exige muito estudo, muito preparo, e ele acha que estudando sites, estudando canais de YouTube, ele estaria apto. Ele acha porque ele diz que fritou hambúrguer numa rede de frango frito, ele acha que ele está qualificado para ser embaixador. Ele acha que ele pode ser líder do partido, então o pai dele coloca, você vai ser líder do PSL. Ele acha que as pessoas vão respeitar, que as pessoas vão olhar para ele como uma liderança realmente, e ninguém olha para ele como liderança. Pelo contrário, ninguém suporta ver, ele é arrogante, ele é chato. E agora, no cúmulo dos delírios dele, ele vem com essa de ser governador de São Paulo. Ninguém sabe se ele falou isso como ironia, mas essa família não é muito típica de ironias, né? Eles falam as maluquices dele porque eles acreditam que é verdade, não é porque eles estão sendo irônicos. Ele falou, olha que eu vou ser eleito governador, como se pudesse, né? Nem pode, porque pela lei, os parentes de primeiro e segundo grau do presidente da República são inelegíveis. Então, enquanto o pai dele for presidente da República, todos os três são inelegíveis. A única exceção é se eles concorrerem à reeleição no próprio mandato que eles já têm. Então, por exemplo, se você é o Carluxo, é vereador no Rio de Janeiro, a única possibilidade dele se candidatar é ser vereador no Rio de Janeiro de novo. Então, para ele, se ele estava pensando, por exemplo, em ser deputado, em ser senador, para ganhar uma imunidade parlamentar, um foro privilegiado, não há como. É impossível porque ele só pode ser vereador de novo. Fora isso, por ser parente de primeiro grau do presidente da República, ele é inelegível. O Dudu, infelizmente, por mais que ele queira, por mais que ele sonhe, ele não pode ser nada além do que deputado federal. Ele não pode concorrer a nada. Ele fica inelegível até 2022, que é quando vai o mandato do pai dele. Aí você pode até pensar assim, mas se eles não podem ser nada do presidente da República, como que eles se elegeram agora? É porque o pai não era, né? O pai não era nada o ano passado, ele era deputado. A lei fala de presidente da República. Por eles serem hoje parentes do presidente da República, eles não podem ser candidatos a nada. Então, infelizmente, por mais que ele sonhe, por mais que ele tenha esses devaneios, governador ele não vai ser, ele não pode ser candidato a presidente, por exemplo, ele não pode sair o pai e entra o filho. Isso não pode acontecer, porque ele não pode ser candidato em 2022 a nada que não seja deputado federal. É impressionante como as pessoas estão dentro do Congresso, estão dentro da Câmara dos Deputados, são legisladores, estão fazendo leis que regem esse país. E não tem o menor conhecimento dessas leis. Porque o cara falar, olha que eu vou ser eleito governador, em tom de ameaça, é desconhecer a lei que ele é um dos que ajuda a fazer. Se fosse do Tiririca, a gente não estranharia. Mas uma pessoa de classe média alta, que teve todas as oportunidades, que pôde estudar, que pôde viajar, que pôde se informar, é assustador que eles não tenham o conhecimento mínimo do que rege a política na qual eles estão inseridos há muito tempo. E essa família Bolsonaro realmente não tem noção. Eles simplesmente vão fazendo o que dá na telha deles, vão dando cabeçada e vão sendo impedidos de fazer as maluquices. Mas as coisas podem piorar porque ele pode ser expulso do PSL e pode ser cassado na Câmara por causa daquelas declarações que ele deu. Se ele for cassado, aí ele fica inelegível por 8 anos. E aí ele não vai ser candidato a nada, você entendeu? E também pode acontecer do pai dele sofrer um processo de impeachment. O lado bom do pai dele sofrer um processo de impeachment é que aí ele não seria mais parente de primeiro ou de segundo grau do presidente da República. Aí ele poderia ser candidato a governador, como ele falou. Essa família é tão alucinada que eu não duvido dele começar a torcer para o pai sofrer impeachment para ele poder ser candidato a governador. Porque dali eu não duvido nada, gente. Eu não duvido nada dessa família. Mas não, hoje não existe nenhuma possibilidade dele ser candidato a qualquer coisa que não seja deputado federal. Dali, ele só pode ser indicado para cargos como, por exemplo, ser ministro, que não são cargos eletivos. Você não precisa ser filiado a partido político nem nada. Qualquer pessoa com poderes políticos pode ser ministro. Então o pai dele pode colocar ele como ministro, por exemplo. Poderia colocar como embaixador se ele passasse na sabatina. Mas cargo eletivo ele não pode ocupar enquanto o pai dele for o presidente da República. Ele pode só se candidatar à reeleição, se ele mantiver um mandato dele. Né? Se ele não tiver um mandato cassado, que é o que está bem próximo de acontecer. Valeu? Era isso, um grande abraço para vocês e eu já fui!